O silêncio pesado do hospital foi quebrado pela sirene da ambulância que trazia Henrique Vasconcelos. O milionário, conhecido por sua fortuna e influência, havia sofrido um acidente de carro em circunstâncias estranhas, em uma estrada pouco movimentada. O impacto fora tão violento que os médicos não puderam garantir quando, ou se, ele despertaria do coma profundo em que mergulhou naquela noite. No corredor frio da UTI, Clarice, sua esposa, caminhava de um lado para o outro, incapaz de disfarçar a mistura de medo e desespero. Porém, atrás da angústia em seus olhos, havia também outra emoção, a incerteza sobre o futuro sem o marido para proteger seu estilo de vida luxuoso. Davi, o filho único, não escondia sua impaciência. Enquanto Clarice chorava, ele falava de papéis, contratos e sobre quem deveria assumir o controle imediato da empresa da família. Seu discurso causava calafrios, como se o coma do pai fosse apenas um detalhe a ser superado. Mais afastada, observando com o olhar frio e calculista, estava Lúcia, irmã de Henrique. Diferente dos outros, ela não demonstrava emoção. Ao contrário, parecia analisar a situação como uma jogadora que enxerga a oportunidade de tomar a peça mais importante no tabuleiro. Sua relação com Henrique sempre foi de competição velada, e agora, com ele inconsciente, via-se diante de uma chance que nunca teria em vida. Entre enfermeiros e médicos correndo, surgiu uma figura que ninguém notou a princípio, Raimundo, um mendigo maltrapilho que havia conseguido entrar no hospital em busca de um lugar quente para descansar. Sentado discretamente em um banco próximo, ele observava a movimentação intensa em torno do milionário. Seu olhar cansado e marcado por anos de abandono se fixava em Henrique, como se reconhecesse mais do que apenas um homem rico deitado em uma cama. Naquele encontro inesperado, a vida de um indigente e o destino de uma das famílias mais poderosas da cidade se cruzavam sem que ninguém imaginasse o quanto esse detalhe mudaria tudo. Raimundo passava despercebido pelos corredores do hospital, como se fosse parte das paredes frias e gastas. Para os seguranças e visitantes, era apenas mais um rosto esquecido, alguém sem importância, que vagava em silêncio. Mas seus olhos atentos não perdiam nenhum detalhe. Ele voltava todos os dias, sentava-se perto da porta da UTI, sem que ninguém notasse, acompanhava o estado de Henrique Vasconcelos. O milionário, imóvel na cama, cercado por aparelhos que apitavam em intervalos regulares, parecia lutar contra algo invisível. Raimundo reparava nas visitas rápidas dos médicos, nos olhares trocados às escondidas, e principalmente, na pressa em afastar qualquer pessoa que ficasse tempo demais no quarto. Havia algo estranho. Em vez de buscar a recuperação de Henrique, alguns profissionais pareciam interessados em mantê-lo inconsciente. A cada novo gesto suspeito, a sensação de Raimundo crescia, alguém não queria que o homem acordasse. Foi em uma dessas manhãs, enquanto observava discretamente, que Raimundo percebeu que não estava tão invisível assim. A enfermeira Isabela, jovem, de olhar cansado e mãos firmes, reparou nele. Diferente dos outros, ela não o enxergou como um incômodo. Ao contrário, ficou intrigada com a maneira silenciosa como ele permanecia ali, atento a cada detalhe. Isabela estava acostumada com familiares desesperados, mas nunca tinha visto alguém de fora da família vigiar um paciente com tanta intensidade. Pressionada pelo hospital, que exigia rapidez e obediência às ordens dos médicos, ela vivia em conflito. Havia coisas que não faziam sentido nos relatórios de Henrique, pequenas alterações que eram ignoradas,
ajustes nos equipamentos que pareciam feitos para prolongar a inconsciência. Certa tarde, ao cruzar o corredor, Isabela surpreendeu Raimundo murmurando algo para si mesmo enquanto olhava fixamente para o leito de Henrique. Ela parou, aproximou-se lentamente e sentiu que havia mais naquela história do que simples curiosidade de um mendigo. Raimundo desviou o olhar, como quem guarda um segredo que ainda não pode revelar. Naquele instante, sem que os dois percebessem, formava-se uma aliança improvável, um homem esquecido pelo mundo e uma enfermeira encurralada pelo sistema. Ambos ligados por uma mesma suspeita, e pelo pressentimento de que o destino de Henrique estava sendo manipulado. Clarice passava longas horas na sala de espera, o rosto cansado, as mãos trêmulas segurando um lenço de seda caro. Lágrimas escorriam, mas não apenas de dor. No fundo, havia o medo que a corroía em silêncio. Sem Henrique, sua vida de luxo poderia se desfazer como areia entre os dedos. Ela pensava nas viagens, nos jantares de gala, nos amigos interesseiros que só a cercavam por causa do sobrenome Vasconcelos. O amor pelo marido ainda existia, mas se confundia com a dependência de uma vida construída em torno do poder e da fortuna. Enquanto Clarice se perdia em pensamentos, Davi caminhava impaciente pelo hospital, falando alto, tentando convencer todos de que prolongar o sofrimento do pai era cruel. Usava a palavra dignidade como arma, mas por trás do discurso havia pressa e ganância. Quanto mais tempo Henrique permanecesse vivo, mais tempo Davi teria de esperar para assumir o trono que desejava. O olhar frio do filho deixava claro que não se tratava de piedade, mas de ambição mascarada. Raimundo, sempre à margem, começou a notar o jogo perigoso que se desenrolava. Certa noite, enquanto buscava um lugar escondido para descansar, entrou em uma sala de arquivos esquecida no hospital. Entre papéis antigos e pastas empoeiradas, encontrou cópias de relatórios da investigação do acidente de Henrique. Alguns detalhes não batiam, marcas de freio ausentes, laudos contraditórios, testemunhas que desapareceram do processo. Era como se alguém tivesse apagado rastros importantes. O coração de Raimundo disparou. Aquilo não parecia acidente, mas sim um movimento calculado. Quem teria tanto a ganhar com Henrique em coma? Seria Davi, impaciente em tomar o poder? Lúcia, que sempre rivalizou com o irmão? Ou até Clarice, dividida entre amor e interesse? De volta ao corredor, Raimundo observou os rostos tensos da família. Cada gesto, cada palavra parecia esconder algo. A dúvida agora crescia como uma sombra dentro dele. Se descobrisse a verdade, teria forças para enfrentar todos aqueles que desejavam um silêncio eterno de Henrique? Naquela noite chuvosa, o hospital estava mais silencioso do que nunca. Raimundo permanecia sentado em um banco de madeira próximo à UTI, olhando fixamente para a porta fechada. Isabela, cansada após longas horas de plantão, decidiu finalmente se aproximar. Ela já havia notado a insistência dele em permanecer por ali, e a curiosidade falava mais alto. "Por que o senhor vem todos os dias?" perguntou em voz baixa, quase temendo a resposta. Raimundo respirou fundo. Os olhos marejados denunciavam um peso antigo, algo que ele carregava há anos. Com voz rouca, contou que não era apenas um mendigo perdido, já havia trabalhado na empresa de Henrique como auxiliar de depósito. Conhecia o ritmo das máquinas, o cheiro do café servido na copa, e lembrava-se do próprio Henrique passando pelos corredores sem nunca erguer a voz contra os funcionários.
Mas havia um detalhe que o atormentava. Raimundo confessou que, em certa ocasião, fora acusado de negligência em um erro grave que custou milhões à empresa. Foi demitido sem defesa, e a vergonha o empurrou para as ruas. Porém, no fundo, sabia que não havia sido culpa sua, alguém da família manipulara documentos para usá-lo como bode expiatório. Desde então, carregava não só a dor do abandono, mas também a culpa de não ter conseguido se provar inocente. Isabela ficou em silêncio, dividida entre a desconfiança e a compaixão. O brilho sincero nos olhos de Raimundo a fez hesitar. Pela primeira vez, enxergou nele não um intruso, mas alguém marcado pelo mesmo sistema injusto que ela própria enfrentava dentro do hospital. O hospital parecia respirar tensão. Cada corredor era tomado por sussurros, olhares desconfiados e passos apressados. Raimundo, escondido atrás de uma porta semi-aberta, vasculhava um armário de arquivos que poucos ousavam tocar. Entre relatórios médicos e documentos administrativos, encontrou uma pasta escondida no fundo de uma gaveta trancada. O coração acelerou quando leu os primeiros papéis, laudos adulterados do acidente de Henrique. As anotações indicavam falhas mecânicas impossíveis de acontecer por acaso. Mais alarmante ainda, os registros tinham a assinatura de alguém muito próximo da família, alguém com acesso direto à vida de Henrique. Enquanto folheava apressadamente as páginas, ouviu passos se aproximando. Escondeu os documentos sob a blusa rasgada e prendeu a respiração. 2 médicos entraram na sala, discutindo em voz baixa sobre ordens vindas de cima. Raimundo ficou imóvel, temendo ser descoberto. Só quando eles saíram, conseguiu escapar, quase tropeçando, com as provas contra a família escondidas junto ao peito. Na UTI, a situação de Henrique piorava. Os monitores apitavam em intervalos irregulares. Isabela corria para ajustar os aparelhos, lutando contra a instabilidade súbita do paciente. Para os familiares, a oscilação do quadro era combustível para mais discórdia. Clarice chorava, mas seus lamentos soavam mais como medo da ruína do que da perda. Davi, impaciente, insistia ainda mais na retirada dos aparelhos, usando o agravamento da saúde do pai como argumento. Lúcia, porém, mostrava uma face inesperada, acusou o sobrinho de precipitação, insinuando que sua pressa tinha mais a ver com herança do que com compaixão. As máscaras começaram a cair. Clarice acusou Lúcia de sempre invejar o irmão. Lúcia rebateu lembrando casos antigos de traição e negócios ocultos. Davi, furioso, gritou que ninguém tinha moral para julgá-lo. O quarto ao lado, onde Henrique permanecia, parecia ser o epicentro de um terremoto que desenterrava segredos de décadas. Raimundo, ao assistir de longe a implosão daquela família, sentiu o peso do que carregava. As provas em suas mãos poderiam revelar o culpado pelo acidente. Mas expor a verdade significava enfrentar pessoas poderosas, capazes de destruí-lo sem hesitar. E agora, com Henrique lutando pela própria vida, o tempo se tornava um inimigo implacável. Raimundo caminhava pelos corredores com a pasta escondida sob o braço, o peso dos documentos parecendo maior do que o próprio corpo cansado conseguia suportar. Sentia o coração bater como um tambor, cada passo ecoando a gravidade daquilo que carregava. No quarto silencioso, aproximou-se de Clarice e Isabela. Suas mãos trêmulas espalharam sobre a mesa as páginas manchadas de anotações e laudos adulterados. Foi ele, murmurou, com voz embargada.
O acidente não foi acidente. Davi mexeu no carro do próprio pai. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Clarice levou as mãos à boca, os olhos marejados não apenas de choque, mas também de negação. A ideia de que o filho pudesse ter atentado contra o próprio pai a despedaçava por dentro. Ainda assim, um instinto materno de proteção a fazia buscar explicações. Talvez fosse um engano, talvez as provas estivessem erradas. Isabela, por outro lado, leu cada linha com atenção, o rosto endurecendo a cada detalhe confirmado. Para ela, não havia dúvida, os documentos apontavam diretamente para Davi. A enfermeira sentia o peso de uma escolha impossível. Se denunciasse, estaria desafiando uma das famílias mais poderosas. Se calasse, seria cúmplice de uma tragédia. Clarice agarrou o braço de Raimundo, desesperada. Você não entende, se isso vier à tona, tudo o que construímos será destruído. Henrique não suportaria. A empresa ruiria, e nossa família seria humilhada diante de todos. Mas Isabela rebateu, firme, e o que dizer de justiça? O homem está lutando pela vida enquanto o filho planejava herdar o que ainda nem lhe pertence. Enquanto as duas mulheres se confrontavam, Henrique oscilava na cama, os monitores disparando sinais de instabilidade. A vida dele parecia pender no mesmo fio delicado que mantinha aquela conversa em pé. Raimundo fechou os olhos, sentindo a responsabilidade esmagar seus ombros. Expor a verdade significava enfrentar Davi e todo o poder que ele representava. Silenciar, porém, seria trair o próprio homem que um dia estendera a mão para salvá-lo. O mendigo sabia, qualquer escolha que fizesse mudaria não apenas o destino da família Vasconcelos, mas o dele próprio para sempre. O dia amanheceu diferente no hospital, como se até o ar carregasse a expectativa de um desfecho inevitável. Raimundo, ao lado de Isabela, entrou no prédio com passos firmes. Na mochila surrada, carregava não apenas papéis, mas a verdade que poderia destruir ou salvar uma família inteira. Depois de noites em claro, a decisão estava tomada: entregar as provas às autoridades. Horas depois, os corredores ecoavam com um tumulto. Davi, outrora seguro e arrogante, era conduzido pelos policiais, sua expressão alternando entre fúria e desespero. O jovem que planejava herdar o império antes do tempo agora estava desmascarado diante de todos. Lúcia, ao ver o sobrinho algemado, tentou resistir, mas sua influência na empresa evaporou em segundos. Os acionistas já não a viam como a líder capaz de manter o legado de Henrique. Clarice, por sua vez, viveu o conflito mais doloroso. Proteger o filho significaria perpetuar a mentira, mas deixar que a verdade prevalecesse exigia coragem. Quando os olhos dela cruzaram com os de Raimundo, compreendeu que havia se perdido ao longo dos anos em privilégios e aparências. Pela primeira vez em muito tempo, deixou as lágrimas correrem sem se importar com quem a observava. No quarto, algo extraordinário aconteceu. Henrique, depois de semanas em silêncio, abriu lentamente os olhos. Frágil, respirava com dificuldade, mas sua mente estava clara o suficiente para reconhecer quem segurava sua mão. O olhar dele encontrou Raimundo, e um tênue sorriso desenhou-se em seu rosto. Você não me esqueceu, murmurou. A emoção tomou o ambiente. Diante de todos, Henrique ofereceu a Raimundo uma nova oportunidade, um emprego digno, uma moradia, a chance de recomeçar. Não era apenas gratidão,
mas o reconhecimento de que a compaixão de um homem esquecido pela sociedade havia salvado sua vida. A família, antes dividida, começou a se reconstruir. Clarice reencontrou sua humanidade, Isabela reafirmou sua coragem e Raimundo ganhou algo que não esperava: esperança. A história terminou com reconciliação, provando que, às vezes, um simples ato de humanidade é capaz de mudar destinos inteiros.